e ortografia. Vamos agora para o emprego do S. Nós empregamos o S no sufixo es, esa, isa. Exemplo, chinês, chinesa, poetisa. Empregamos também no sufixo oso e osa, gostoso, gostosa. Nos ditongos, coisa, maisena, neusa. Essas palavras são com S porque nós temos o ditongo. Coisa, a vogal O, semivogal I. Então, vamos grafar com S. Maisena. Nós temos aqui, chamamos atenção para a questão da maisena, que vem escrito naquela caixinha, que lá vem escrito com Z. Mas a grafia correta é com S, porque nós temos o ditongo, a vogal A e a semivogal I. Aquele lá é com Z, porque é a marca do produto. Mas graficamente a palavra maisena, ela deve ser grafada com S. Neusa, a mesma coisa, vem depois do ditongo. Nós colocamos S também nos verbos por, querer e seus derivados. Por exemplo, do verbo querer, quiser. Quiser é com S, porque é verbo. Puser também é S e não Z. Quis também do verbo querer é S. Quisesse, quisemos, pusesse, por aí vai. Em derivado de palavras com S, por exemplo, pesquisa. Então, pesquisa vem de pesquisar. Análise vem de analisar. Pesquisado vem de pesquisar. Então, toda vez que nós temos derivados de palavras com S, todas que nós escrevemos que vêm dessa linhagem, vai ser também com S. Emprego do Z. O Z nós empregamos no sufixo es e esa. Rigidez, riqueza, beleza. Das derivadas de outras com Z. Por exemplo, cruz dá origem a cruzeiro, cruzada. Então, grafado com Z. Desliz, deslizar, deslizante. Então, toda palavra derivada de uma outra com Z vai ser grafada também com Z. E o emprego no sufixo também isar. Aqui eu chamo a atenção porque nós temos o sufixo ar, de pesquisar, porque o radical vai até o S, pesquis, e nós temos aqui civilizar. O sufixo é isar. Então, toda vez que o sufixo da palavra for isar, é com Z. Se for ar, no caso de pesquisar, analisar, vai ser com S. Empregamos agora SS nos derivados de verbos grafados com gredir, mitir, ceder, curtir, exceto em exceção. Por exemplo, progredir, nós temos ali o radical gred. Então, a palavra que vem desse radical, progresso, vai ser com 2 S's. Nós temos ali regredir, também o radical gred. A palavra derivada desse verbo vai ser com 2 S, regresso. Ceder, do verbo ceder. Então, cede é o radical. Então, cessão vai ser com 2 S's. Conceder a mesma coisa, retroceder, vem da origem a retrocesso, transmissão, que vem de transmitir, o radical mitir, permissão, que vem de permitir. Então, tudo com 2 S's. Passando agora para o emprego do SC, nós empregamos nos termos eruditos. Por exemplo, acréscimo, SC, ascensorista, SC, miscigenação, SC, rescisão. Então, são termos eruditos que sempre foram grafados com SC e continuam até hoje. O emprego do E. Nós empregamos o E quando o sufixo de um verbo, de uma palavra, for OA, UA. E quando o prefixo for ante, com E. Por exemplo, perdoe é com E no final, porque vem do verbo perdoar. O sufixo é OA. Continue também é com E, porque vem de continuar. Antepassado, também com E, porque indica posição anterior. Ante é o prefixo. Já o I, nós empregamos com os sufixos air, oer ou uir. E também com o prefixo anti, com I no final, que indica posição contrária. Por exemplo, atrai
é com I porque vem de atrair. Possuir, porque vem de possuir. Antissocial indica posição contrária. Antissocial é com I porque indica posição contrária. O emprego do ser, nós empregamos quando o sufixo é esser. Por exemplo, amanhecer, entardecer, escurecer. Então, é grafado com C, porque o sufixo é esser. E também empregamos o C cedilha agora, fazendo essa diferença entre o C e o C cedilha, porque o som é o mesmo, nos derivados de verbos grafados com ter ou torcer. Por exemplo, a palavra detenção é com C cedilha, porque tem um ter ali que é o radical. Contenção, atenção é com C cedilha, porque também vem atentar, o ter ali. Torcer, que é outro radical. Por isso, torção é com C cedilha. Vamos ao emprego do X. Nós empregamos o X depois dos ditongos e depois de EN. Exemplo, caixa. Em caixa, nós temos a vogal A, a semivogal I, formando o ditongo. Então, esse som do X é X e não CH, porque vem depois de um ditongo. O mesmo acontece com trouxa, a vogal O, semivogal U, então vem com X. Depois, enxurrada, depois de EN. Depois de EN, X e não CH. Enxaqueca, com X, porque depois de EN e não CH. Enxada, a mesma coisa. Depois de me, também nós usamos o X. Por exemplo, mexer. Mexer é com X, porque vem depois da sílaba me. Mexilhão, mexerica, mexeriqueiro. Então, essas palavras são com X, porque vem depois de ME. Então, repetindo, depois de ditongo, depois de EN e depois de ME, a gente escreve com X. Com CH agora, nós grafamos palavras por razões etimológicas. Por exemplo, chacina. Etimológico quer dizer sobre a origem da palavra, de onde que ela veio, né? Então, quando nós falamos de origem, a gente fala de etimologia. A palavra chacina, etimologicamente, é com CH. Então, continua com CH. O mesmo acontece com chalé, chamar, chamego, chaco, chateado, cheio, chocolate, chofé e por aí vai. Nós empregamos também, né, em palavras como achar, caprichar, deboche. Veja que nós temos em chalé o C e o H no início da palavra. Caprichar, nós temos o C e o H no final da palavra. Machucar, nós temos o C e o H no meio da palavra. Então, a posição desse som de CH não importa, pode estar no início, no meio e no fim. Mas ele é usado por razões etimológicas. E nós temos também palavras com XC e XS. Exemplo, exceção, excedente com XC, excêntrico, excepcional, estudar com X e S. Então, sobre a ortografia, tem muita coisa que nós temos que ficar atentos. Por quê? Nós não conseguimos saber de cor a origem de todas as palavras. Então, toda vez que a gente pegar um texto para ler ou para escrever, é importante que a gente fique atento. E, no caso de dúvida, consulta um dicionário. Porque cada vez que você pesquisar, tirar uma dúvida por um dicionário, você vai fixar aquilo ali. Quando precisar de escrever aquela palavra novamente, você não vai esquecer.